Qual é o maior propósito de um namoro? Olá, meus amigos, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família de uma forma especial. Hoje nós estamos iniciando o episódio de número 24 do podcast do Rafa. E hoje o tema será sobre namoro cristão. É isso mesmo, gente. Hoje nós estamos na semana do Dia dos Namorados, não é? Nós estamos agora no mês, o dia que está sendo gravado está sendo no mês de junho. E nós vamos falar sobre o namoro, propósito de um namoro. E eu quero pedir já que você compartilhe, mande para todo mundo, tá? Deixe o seu like e o seu comentário. Tenho certeza que esse vídeo e esse áudio será muito edificante para você. Bom, eu quero anunciar para vocês que o nosso convidado da semana, que foi anunciado em nossas redes sociais, ele teve um imprevisto, por esse motivo ele não pôde estar aqui hoje. Mas como nós temos compromisso com vocês de estarmos aqui todas as semanas, nós vamos fazer o podcast de hoje de um modo diferente, tá? Somente comigo e com você que está aí me ouvindo, tá bom? Então, pessoal, quero trazer para você algumas perguntas e respostas sobre o namoro cristão. Peço que você fique até o final, porque eu tenho certeza que será muito edificante para você. Porque se você entrou nesse vídeo, se você entrou nesse áudio no Spotify e no Amazon Music, eu tenho certeza que esse assunto é um assunto que você esteja procurando e que tenha muitas dúvidas. Então, nós estamos aqui para te ajudar. Fique conosco até o final, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Namoro cristão. Hoje, no ano de 2023, eu sou noivo. Eu namorei por um ano com a minha noiva. Logo depois eu já pedi ela em casamento. E desde então nós já marcamos o noivado. Estamos esperando chegar o dia do nosso casamento. Quero já começar aqui falando para você. Namoro não é bíblico. É isso mesmo. Você que me ouve aí, é isso mesmo que você ouviu. Namoro não é bíblico. O namoro, ele surgiu lá na Espanha em 1920. E a palavra namoro vem de enamorar, que enamorar quer dizer se apaixonar em português, não é? Enamorar, espanhol, traduzido para o português, quer dizer se apaixonar. E aí, aqui no Brasil, nós tiramos a letra E e virou apenas namorar. O que a Bíblia diz, não é, sobre o namoro? A Bíblia, ela nos fala que, ela nos conta em vários capítulos que não existia o namoro. A pessoa, o homem, que estava interessado em se casar com uma moça, ele iria até o pai da moça, depositava, dava um valor para ele, que era chamado de dote, e então começava ali o noivado. Aquela moça, ela pertencia àquele noivo. E aí o noivo voltava para a sua terra, preparava a casa deles, o lar, para então ele voltar na terra da noiva e buscar ela para os dois se casarem. E eu abro parênteses aqui dizendo que é a mesma coisa que Jesus fez por nós, né, gente? Jesus, ele veio, pagou um preço de cruz, nos comprou como noiva dele, como igreja dele, voltou para preparar uma morada e vai voltar para nos buscar. Então, a cultura do judeu era essa. O homem, ele vinha,
pagava um dote, e aí, desde então, a noiva precisava se preparar para o dia do casamento. E aí o noivo voltava para a terra dele, preparava o lar, preparava a casa, preparava a mobília e voltava para buscar a sua noiva. Na Idade Média em diante, nós vemos na história muitos casamentos arranjados, não é? Famílias se conheciam, a família conhecia a outra família, e aí a família A tinha uma filha e a família B tinha um filho, e os dois cresciam, e aí eles já sabiam que a família da moça iria preparar o casamento para o moço. Namoro não existe na Bíblia. Mas, Rafael, se não existe na Bíblia, é pecado namorar? Não, não é pecado. Porque é uma cultura. E Deus, ele sempre respeita as culturas do homem, tá? Então, assim, não é pecado. Você pode entrar em um namoro direcionado por Deus, tá? Outra pergunta muito interessante. Deus responde confirmação de namoro? Sim, Deus responde. Tá na Bíblia? Tá. Você lembra que em Gênesis capítulo 24, quando Abraão pede para o seu servo ir procurar uma noiva, o que o servo dele faz? Ele ora a Deus pedindo: Deus, a moça que der água para beber para mim, para meus companheiros e para os camelos, eu vou ter a certeza que essa é a mulher que o Senhor tem para o seu servo. Então, Eliezer, ele vai e ele para em um poço. E lá existe uma moça muito bonita pegando água. E ele pede: você pode nos dar água? E ela, de prontidão, obedece. Ela entrega a água para ele, para os amigos dele, para os companheiros dele, e quando ele menos espera, ela já está dando água para os seus camelos também, confirmando aquilo que ele tinha pedido para Deus. Então, naquele momento, Deus estava confirmando que aquela era a mulher para Isaac. E eu quero já contar para vocês uma experiência minha, que eu tive, tá? Eu, quando comecei a namorar com a Cíntia, antes do nosso namoro, eu pedi 3 confirmações para Deus. Ela também pediu as confirmações, mas eu pedi as minhas e eu quero compartilhar com vocês as minhas. Primeira confirmação que eu pedi para Deus era a aprovação dos meus pais. Porque, gente, uma coisa é certa. Quando mãe e pai falam, é batata. É certeza, 99,9% que eles têm razão. Porque muitos erros da minha vida eu cometi por não ouvir meus pais. Que me fizeram sofrer muito. E é até bíblico isso, né? Honra teu pai e a tua mãe para que os seus dias sejam prolongados. E essa promessa acaba sendo evidente, porque se você obedecer pai e mãe, você vai errar menos e os seus dias serão prolongados na terra. Então, a primeira confirmação minha foi que eu pedi para Deus a aprovação dos meus pais. E aí, a primeira vez que eu levei a Cíntia na minha casa, eu apresentei para os meus pais, almoçamos, tudo. E aí depois eu perguntei para minha mãe: mãe, e aí, o que a senhora achou da Cíntia? Tal. E a minha mãe falou: meu filho, eu vi que ela é uma mulher de Deus. Ora, confirma, mas eu gostei dela. Eu tenho certeza que ela vai te fazer muito feliz. Uau! Primeira confirmação eu tive. Depois eu fui, a minha segunda confirmação era a aprovação dos pais dela. E, gente, desde o primeiro dia, os pais dela sempre me trataram muito bem. Os pais dela se importam comigo. Os pais dela falam bem de mim. Têm um prazer de me apresentar para as pessoas. Então, a aprovação deles eu tive.
A terceira confirmação, eu queria saber se ela era uma mulher que sabia resolver problemas ou fugia do problema, né? Porque eu sei que na vida, em um relacionamento, tem os momentos bons e os momentos ruins. Então eu queria saber se ela era uma mulher sábia para resolver os problemas. Então, nós tivemos, antes de namorar, nós tivemos um desentendimento, né? Tivemos um desentendimento em uma situação, e aí eu simplesmente parei de falar com ela, parei de responder mensagem, com o coração apertado, mas eu falei, eu quero saber como que ela vai reagir a essa situação. E eu parei, me isolei, né? Deixei ela no canto dela e eu fiquei no meu canto orando. Depois de 2 dias, gente, ela chegou em mim e falou, olha, podemos conversar? Sentamos, conversamos, resolvemos, e aí eu tive a minha confirmação que ela era uma mulher sábia, que saberia resolver os problemas da vida. Então, essas foram as minhas 3 confirmações. É lógico, você precisa confirmar, você precisa pedir confirmação de Deus para o moço ou a moça que você quer namorar, se é da vontade dele. Porque, gente, as pessoas, elas podem parecer boas, mostrarem boas, e realmente podem ser boas. Mas uma coisa é certa, às vezes as pessoas mudam, tá? Às vezes as pessoas mudam. Então você pode estar com uma pessoa, namorar, noivar, casar. Depois de 5 anos, a pessoa mudar. E aí? Se você tivesse pedido confirmação para Deus, Deus, ele iria te falar, né? Deus iria te mostrar que era da vontade dele ou não. Porque Deus sabe o futuro. Deus sabe o que vai acontecer no teu futuro. E ele sabe se a pessoa que está do seu lado é para você ou não. Então, Deus, ele confirma namoro. Deus, ele confirma relacionamento. Agora nós precisamos ter paciência e esperar Deus responder segundo a sua vontade. Outra pergunta muito importante. Qual é a melhor idade para namorar? Gente, é o seguinte. Idade para namorar varia muito. Depende da mentalidade da pessoa. É lógico que existem fases na nossa vida. Sabe aquele capítulo de Eclesiastes, capítulo 3? Que existe tempo para todas as coisas? Pois bem, existe o tempo do namoro também. O tempo de você se relacionar com outra pessoa. Sabia disso? Porque se você está na fase dos 14, 13 anos, eu acredito e eu tenho certeza que essa fase é a fase de você se preparar nos estudos. De você focar em fazer algum curso, se preparar. Porque se você se envolver com uma pessoa, ter um relacionamento, gente, ó, vai tempo, tá? Vai preparação, vai dinheiro, vai dinheiro também. Você precisa levar a sua amada para passear. Da mesma maneira também a moça, quando, né, estiver trabalhando, tem que dar presente. Então, assim, existe esse tempo. E o tempo da adolescência é o tempo da pessoa se preparar. Primeiramente, se preparar nos estudos e se preparar profissionalmente. E também tem a parte espiritual, né? Porque a Bíblia diz, o solteiro cuide das coisas do Senhor e o casado cuide da sua família. Então, já que a pessoa está solteira, ela está no tempo de amadurecer, ela precisa cuidar das coisas de Deus também, se preparar. Porque, gente, uma coisa é certa, quando você está num relacionamento, quando você se
casa, você tem outras prioridades. Então, o tempo que você perdeu na sua adolescência, ele não volta mais. Eu me sinto muito satisfeito hoje, porque a minha adolescência foi servindo a Deus. Eu sempre gostei muito de vigílias, de estudar a palavra. Teve uma fase na minha vida que eu estudava 5 horas por dia a Bíblia. E esse tempo foi muito precioso para mim. Esse tempo eu estava me preparando, estava deixando Deus me preparar para viver os sonhos dele na minha vida. Então a pessoa, com 15 anos eu quero namorar. Pode. Mas vai ser bom para você? Pensa comigo agora aí. Vai ser bom para você namorar agora? E se você estiver muito ansioso e esse relacionamento não der certo, você não vai se frustrar? Você não vai deixar o seu coração gelado, frio, para uma pessoa que Deus preparar para você? Ou até mesmo Deus possa estar já preparando uma pessoa, só que Ele não vai, colocar essa pessoa no seu caminho, sendo que você já está em outro relacionamento. Então, gente, espere. A pessoa, ela precisa alcançar primeiro a maturidade. Lembra que eu falei antes dos momentos difíceis que tem em um relacionamento? A pessoa precisa ter maturidade, precisa ser sábia para resolver os conflitos dentro de um namoro. Então, espere um pouquinho. Eu dou até um conselho para os homens que me ouvem, para os meninos que me ouvem. Cara, se você pede uma pessoa em namoro, uma menina nova em namoro, e os pais não deixam, respeite ele. E seja inteligente e prove que você ama essa pessoa de verdade e espere ela ser de maior, espere chegar na idade que o pai quer que ela namore. Porque fazendo isso, você está demonstrando que você ama ela. Então, enquanto isso, vá conhecendo a família, vá se aproximando da família, vai ali conhecendo os defeitos da pessoa, que é muito importante. Tem pessoas que querem namorar e não querem conhecer os defeitos. Conheça primeiro os defeitos, veja se você vai suportar os dias ruins, os defeitos dessa pessoa, porque fazendo isso você está se preparando para viver um relacionamento saudável. Porque relacionamento saudável não é aquele que não tem problema, não, tem problema. Mas quando você está maduro e é sábio, você sabe com aquela pessoa resolver todos os problemas juntos. Vocês dois juntos sentam, conversam e resolvem aquela situação. Agora, tudo que começa errado, termina errado. Se os pais dela não querem, se os seus pais não aprovam, e você começar por sua própria vontade, sabe qual vai ser o fim, né? Então, espere a idade certa, espere alcançar maturidade para que você tenha um relacionamento saudável. Qual é o maior propósito de um namoro? Outra pergunta muito interessante. Namoro é só para beijar na boca? Namoro é só para andar de mão dada? Namoro é só para você chegar em uma festa e mostrar que você tem uma namorada ou um namorado? Não. Você pensando isso, você está totalmente equivocado. Porque o maior propósito de um namoro é quando uma pessoa está disposta a conhecer a outra pessoa. E quando eu falo conhecer, eu não falo só conhecer quando tudo está bem. Mas eu falo em conhecer em todas as etapas da vida. No dia mau, no dia difícil, na falta de dinheiro, como a pessoa vai tratar os pais dela, porque do mesmo jeito que ela trata os pais, ela vai tratar você também. Do mesmo jeito, um moço. Se ele grita com a mãe dele, ele vai gritar com você também. Viu?
Se o moço ele acorda meio-dia, não quer saber de trabalhar, não quer fazer nada, quando você casar, minha filha, com ele, você vai ser a babá dele. Você vai ter que fazer tudo. E aí? É isso que você quer para sua vida? Então, assim, o propósito do namoro é as duas pessoas se conhecerem a fundo, conhecer a família, orarem a Deus e conversarem sobre tudo. Sobre tudo. Sobre a área profissional, sobre como vão gerenciar as finanças da casa, os filhos que os dois vão ter, não é? Que é muito importante conversar sobre isso. Quantos filhos vão ter? Tudo isso é importante ser conversado no namoro. Olha, eu tenho um defeito, mas se esse defeito for atrapalhar o nosso namoro, for esfriar o nosso relacionamento, eu vou procurar melhorar. Será que você me ajuda? Será que você consegue me ajudar a melhorar isso? Porque aí os dois vão se melhorando, vão crescendo como pessoas e os dois juntos vão criando um alicerce para quando chegarem em um casamento, os dois estão totalmente estruturados. Então, use o namoro como investir seu tempo. Invista seu tempo. Invista em conhecer a outra pessoa, em fazer planos com a outra pessoa, em ajuntar dinheiro também, viu? Porque se a pessoa quer ter uma casa boa, vai dinheiro. Se a pessoa quer ter uma festa de casamento, vai dinheiro. Quer ter o carro do ano, vai dinheiro. Então, precisa ter um planejamento. E use isso. Isso é muito bom, gente, porque faz o homem e a mulher amadurecerem. Sabe? Quando eles sentam e conversam sobre isso. Ah, mas nós gostamos de passear todo final de semana. Parem com isso. Parem com isso, porque vocês não estão planejando nada. Eu e a Cíntia, nós temos o planejamento de sair uma vez por mês. Nós temos planos. Nós sabemos aonde nós queremos chegar. Então, nós saímos uma vez por mês só. Separamos um valor para lazer todos os meses e saímos uma vez. E tá ótimo. E lógico, né, gente? O maior propósito também tem que ser o casamento. Se você não pensa em casar, você não pode pensar em namorar. Porque se você namora para não casar, você está namorando com uma pessoa de outra pessoa, não é? Então, assim, não atrapalhe a vida de ninguém se você não deseja casar. Se você não quer casar, nem comece a namorar, tá bom? Porque aí você vai estar atrapalhando a vida de outra pessoa. Começou a namorar? O foco tem que ser casamento. Quanto tempo, Rafael? Não vai de cada um. Vai de planejamento, de ter uma casa, de terminar a faculdade, enfim. Algumas igrejas falam que tem que ser em 6 meses. Se você tiver condição financeira, se você já for formado, já tiver um lar, tiver uma casa para dar para essa mulher que está aí do seu lado, maravilha. Se não, espere vocês dois construírem juntos. Mas o foco precisa ser, sim, o casamento, tá bom? Outra pergunta muito importante. Por que ficar é pecado? Muita gente fala isso, né? Ah, mas é sem compromisso. Aí que tá, gente. Deus, ele odeia pessoas sem compromisso. Deus, ele não gosta de pessoas que fazem alguma coisa sem compromisso, né? Seja para a obra dele, seja em qualquer área da vida. Se você fizer alguma coisa sem compromisso, você está desagradando a Deus. Então, assim, eu falo a parte espiritual. A parte espiritual, primeiro. Quando você fica com uma pessoa fazendo o desejo da sua carne, você vai ter automaticamente um esfriamento espiritual. Isso é fato. A carne tem que estar sempre abaixo do espírito. Quando você supre o desejo da carne, o seu espírito vai caindo, né? O espiritual vai caindo. Outro sim, gente. A palavra beijo
A palavra beijo, ela significa ter a posse do corpo. Sabia disso? Significa ter a posse do corpo. Quando no casamento judeu, lembra que eu falei no começo que o noivo ele vinha, pagava um dote e deixava a noiva na casa dela, voltava para a terra, construía um lar, depois voltava para buscar a noiva? Pois bem, nesse intervalo, ele não podia tocar na noiva, nem dar um abraço, nem nada, muito menos beijar. E o beijo só acontecia no dia do casamento, para confirmar que, a partir daquele momento, o corpo de um é do outro e do outro é do um. Então, é por isso que, quando aqui no Brasil também nós temos essa cultura, né? Em um casamento, quando o padre ou o pastor vai comemorar um casamento, o que eles falam no final? Eu vos declaro marido e mulher, pode beijar a noiva. A partir do beijo, o corpo da moça é do moço e o corpo do moço também é da moça. Então, assim, quando você beija uma pessoa, você está falando, olha, a partir de agora o meu corpo é seu. Olha o perigo que você está correndo, gente. Aí se você fica com uma pessoa sem compromisso, uma pessoa que não quer nada com a vida, uma pessoa que você ficou só porque é bonitinho, só porque é bonitinha, você vai estar entregando a posse do seu corpo para outra pessoa. E lembre-se que a Bíblia diz que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, tá? Então você não pode entregar a chave do seu corpo para uma pessoa que você não conheça. Tem que ser uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que Deus tenha preparado para andar junto com você. Então, leve isso no seu coração. Você não pode entregar o seu corpo, a posse do seu corpo, para uma pessoa que não tenha compromisso. Espere a confirmação de Deus, espere a pessoa que Deus tem para você viver um namoro, noivado e um casamento abençoado com a pessoa que Deus preparou para você. Agora falando da parte humana, né? Da parte, o que o beijo também ele traz para nós, gente. Eu trouxe aqui para vocês, ó. Tem um dado muito interessante que eu vi na internet esses dias. E olha só, a boca, a nossa língua, ela é um membro que tem a maior parte de bactérias do nosso corpo. Você sabia disso? Quando um beijo acontece em 10 segundos, são cerca de 80 milhões de bactérias que são trocadas. Um beijo de 10 segundos é trocado mais de 80 milhões de bactérias. Você consegue perceber o risco que você está correndo quando você beija uma pessoa que você não conhece? Quando você beija uma pessoa que você não sabe como que é a higiene dela, o que ela já colocou na boca, como que é a alimentação dela, se ela vai no dentista pelo menos, você não sabe. Você beija uma pessoa dessa, olha o risco que você está correndo. Olha o perigo para a sua saúde que você está correndo. Então, gente, tome cuidado. Preserve a sua vida. Preserve a sua saúde. Preserve o seu espiritual. Para não ficar com pessoas sem compromisso. Pessoas que vocês não conheçam. Espere em Deus. Porque Deus tem o melhor para você. Tá bom? E para nós encerrarmos, gente, como superar um fim de um relacionamento? Bom, essa é uma pergunta bem complicada, né? Bem complicada de responder. Porque você começou um relacionamento, não pediu confirmação de Deus, não teve estrutura, não teve sabedoria, e começou, e aí teve o fim, você vai se frustrar, tá? Você vai se frustrar. Bom, Rafael, eu estou vendo o seu vídeo agora.
e eu fiz as coisas erradas, não ouvi meus pais, me envolvi com uma pessoa, me frustrei. E agora? Primeira coisa, gente, você precisa pedir para Deus, você precisa se achegar a Deus, tá? Você precisa, sabe, o ser humano tem isso mesmo, de buscar Deus quando as coisas estão difíceis. Mas quando você ora a Deus, quando você está frustrado, parece que a sua oração é mais sincera, sabia disso? Faça o teste. Quando você está triste, angustiado e ora a Deus, a sua oração sai de um jeito diferente, né? Sai mais com mais sinceridade. Então, primeira coisa, se achegue a Deus. Peça para Deus curar a sua alma. Peça para Deus curar essa tristeza do seu coração. Segunda coisa, exclua essa pessoa da sua vida. Em tudo. Em rede social, no seu cotidiano. A pessoa é da mesma igreja que eu. Aí você não pode fazer nada. Tá? Mas evite o contato com essa pessoa. Evite. Para que o seu coração passe pelo processo da cura. Para que a sua mente passe pelo processo da cura. Rafael, eu me frustrei. E eu preciso me envolver com outra pessoa para ser curada. Totalmente errado isso, tá, gente? Se você se envolver com uma pessoa sem se curar, você vai atrapalhar a vida da outra pessoa e vai também se atrapalhar. Porque quando você passa por um término de um relacionamento, existe o tempo da cura. E se você não respeitar o tempo da cura, você não vai conseguir ser feliz e nem fazer a outra pessoa feliz. Porque vão vir lembranças, vão vir pensamentos negativos, vão vir desconfianças. Porque o fulano fez, esse também vai fazer. Ela fez, essa aqui também vai fazer. Não. Você precisa se curar primeiro. Você precisa se perdoar. É por isso que muitas pessoas não conseguem ter um relacionamento sólido. Porque não respeitaram o tempo da cura. Não respeitaram o processo da cura. E aí, aí termina o relacionamento, vai para outro, também não dá certo e a pessoa não entende nada. Mas o porquê isso acontece? Porque a pessoa não respeitou o tempo da cura. Rafael, qual é o tempo que eu preciso ficar sozinho, buscar Deus, para que eu possa me curar, para que eu possa me envolver com outra pessoa? É o tempo, gente, que você vai lembrar do seu passado e não vai fazer você sofrer mais. Você vai olhar para o seu passado e vai tirar lições. E não vai se frustrar, não vai chorar, não vai ficar triste ao se lembrar das situações. Então, respeite esse processo. Respeite esse tempo, para que você possa viver o tempo de Deus na sua vida. Tá bom? Pessoal, isso é tudo. Eu quero agradecer demais você que ficou até o final. Você que ouviu aí o nosso podcast hoje de uma forma diferente, não é? Hoje aqui nós falamos somente eu e você que está nos ouvindo. E eu tenho certeza que esse áudio, esse vídeo vai edificar muito você que está aí com essa dúvida sobre o namoro cristão. Tem muitas outras coisas que nós poderíamos falar. E se você quiser, deixe aqui embaixo, tá? Deixe aqui nos comentários outra dúvida que você tenha, outra pergunta que você tem na mente que não foi respondida aqui, tá? Deixe aqui que nós podemos depois fazer um segundo vídeo, tá bom? E eu agradeço muito você, gente. Todas as semanas nós estamos aqui com o podcast do Rafa. E tem muitas pessoas que sempre estão comentando, curtindo e compartilhando. Eu sou muito grato a vocês, tá? É por isso que eu estou aqui hoje. Porque o meu compromisso é com você que está nos acompanhando todas as semanas. O nosso convidado não pôde vir, mas o vídeo está aqui
para abençoar a sua vida, tá? Gente, muito obrigado, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. E semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio do podcast do Rafa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima. Tchau, pessoal. Deus abençoe a sua vida.